Ok, muito boa noite para todos então. É muito gostoso estar aqui com vocês e ter um tempo para estudarmos a palavra de Deus juntos. Eu já quero convidar você a abrir sua Bíblia, que no texto que está ali, mostrando o Salmo 34. Daqui a pouco nós vamos ler juntos. A pergunta que eu gostaria que você começasse a se fazer é: diante das lutas e pressões, o sofrimento que você enfrenta na sua vida, diante dos sonhos frustrados que às vezes aparecem, não sei se é desemprego, um namoro terminado ou um namoro não começado, ou mais um ano de cursinho por falta, não conseguir passar no vestibular, problemas em casa, tantas situações que podem surgir, que nos levantam a pergunta: o que é plenitude? O que é viver uma vida plena, completa? O que é a minha satisfação? O que é prazer? Muitas vezes, e eu e minha família recentemente temos passado por algumas turbulências em nossas vidas, às vezes coisas que a gente acha que está tudo certo, organizado, e aí justamente ali cai tudo por terra. Esses dias eu fui fazer uma viagem, por causa do ministério, uma viagem um pouco mais comprida, e foi uma daquelas situações. Eu cheguei lá, e justamente quando eu cheguei, o primeiro dia da minha chegada, tudo começou a dar errado em casa. Tudo começou a dar errado. Tem água, obrigado. Problema de saúde com as crianças, problemas família, um monte de coisa. E eu cheguei, mas justamente agora, quando estava tudo arrumadinho, quando os seus sonhos que você tem, tudo que você tem, os seus planos, talvez você é daquelas pessoas que gostam de planejar 5, 10, 15, 20, 80 anos pela frente, né? E começa a dar, tudo vai para um caminho errado. E você pergunta: tá, mas será que eu estou patinando na vida? Será que eu atolei naquilo que eu tinha como sonhos e não tem nada a ver, nada para mim? Será que eu fiquei para trás e Deus se esqueceu de mim? Todos os meus amigos já estão na faculdade, trabalhando, já estão no trabalho. Todas as minhas amigas já estão casadas, já têm filhos, e eu aqui esperando. Tantas e tantas coisas que eu quero alguma coisa, quero que minha vida rende, que ela vá, que ela ande, mas parece que eu estou atolado na lama. Eu pedi permissão para minha irmã, como eu falei, eu sou o mais velho de 6 filhos. 5 de nós, os 5 mais velhos, já somos casados, temos filhos, mas a minha irmã caçula, a Keila, ela tem 22 anos, solteira ainda, mas é alguém muito querida na nossa família, claro, né? A caçula sempre é queridinha de todos, e ela também ela sabe que ela nunca vai casar, porque ela tem 3 irmãos mais velhos, e é o xodó de nós 3. Né? Um deles é militar e ele já deixou muito claro, né, da Força Aérea Americana, e já deixou claro que assim, ele tem um drone rodando por cima dela. O primeiro rapaz chega perto, já era. Mas a Keila já é formada, ela fez design de interiores nos Estados Unidos, trabalhou, veio aqui para o Brasil, fez estágio na área, teve algumas oportunidades, assim, nossa família de missionários, então não tem muitas condições, mas Deus abriu umas portas muito legais para ela. Ela pôde fazer uma viagem ou outra para a Europa, dentro da área dela, estudando um pouco na área, voltou para os Estados Unidos, passou 6 meses trabalhando como vendedora numa loja de roupas, fez muito bem, melhor que muitos outros vendedores ali. As coisas indo, claro, querendo conhecer aquele rapaz, o príncipe encantado, tal, mas não aparecendo, mas a vida caminhando. Até o ano passado, quando teve um problema também na nossa família, e uma sobrinha minha nasceu com problemas gravíssimos de saúde, que precisava praticamente montar uma UTI na casa dos meus pais, e por vários fatores complicadores,
a Keila se viu com peso no coração, colocado por Deus, de deixar tudo o que ela estava fazendo, voltar para o Brasil e cuidar da sobrinha Hadassah. Ela já está fazendo isso agora há quase 6 meses, não, na verdade mais que 6 meses, desde dezembro. E conversando com ela, às vezes a impressão é que a vida parou. Tudo que sonhou, tudo que tinha para crescer e continuar e progredir na vida, está parado. Ela está presa a uma bebê que tem que usar oxigênio, 1000 procedimentos que ela teve que aprender a fazer. Uma jovem, bonita, com muitos talentos, travada dentro de casa, cuidando dessa bebê. Claro, nós ainda fazemos questão que ela participe da igreja, os amigos dela, mas mesmo assim, por quanto tempo vai ser isso? É a pergunta que passa no coração dela e da família. Será que são anos ou só meses? Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que Deus simplesmente pegou ela para enfiar num canto e deixar ela guardado ali e esqueceu dela? O que é que Deus tem para essa jovem, ou para muitos jovens aqui, quando a vida para, estaciona? Os planos, às vezes você não consegue nem planejar mais, nem sonhar. O que é plenitude, de fato, nesta fase de vida? Por isso eu pensei em trabalhar um pouco com vocês o Salmo 34. Porque o Salmo 34, se você olhar, olha ali onde fala do contexto desse salmo. Ele diz assim: Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque e sendo expulso, foi embora. Nos parece que Abimeleque talvez é outro nome para o rei Aquis, rei dos filisteus, que lá em 1 Samuel, nós lembramos a história de Davi. Davi, aquele pastor de ovelhas, o caçula de uma família razoavelmente grande, ele, todos os irmãos mais velhos indo para a luta, indo para a batalha, importantes, e ele lá no canto cuidando das ovelhas, mas que Deus havia escolhido ele para ser o próximo rei de Israel no lugar do rei Saul. Ele havia sido ungido pelo profeta Samuel, ele sabia disso, ele então já havia ido tempos depois para a frente de batalha, havia derrotado o gigante Golias pelo poder do Senhor diante dos 2 exércitos, foi convidado para o palácio, aí tantas histórias depois se tornou um grande capitão no exército do rei Saul, as coisas estavam subindo, casou com a filha do rei Saul, está tudo certo, plano de carreira. Vai ser o quê? É só esperar um pouquinho, já todo o povo já ama Davi, daqui a pouco morre o rei Saul, já está ficando velhinho, beleza, ele vai assumir o lugar. Jonatas, o filho de Saul, já é partidário a Davi, tudo tranquilo, resolvido, a política está perfeita, está tudo arrumado. Até que Saul tem inveja de Davi, e tudo começa a dar errado. Davi tem que fugir, ele foge sozinho, tem que fingir de doente lá, e começa até algumas coisas que a gente meio estranhas, ele foge, e parece que chega um momento de desespero, ele não sabe para onde ir, que ele foge justamente para os inimigos do povo de Deus, ele vai para os filisteus. Talvez aqui Saul não me pega, eu vou ser morto em casa, eu vou para os inimigos. Mas assim que ele entra lá e chega, o pessoal vê que ele é um grande guerreiro, chama para a corte do rei, e ele percebe, opa, talvez essa não foi a melhor ideia. Porque o pessoal ainda está lembrando do campeão Golias, que foi morto por esse soldado ali. E os conselheiros do rei começam a cutucar um ao outro. Falei, escuta, e aí? Esse cara aí, ele é inimigo nosso. O que você está fazendo, deixando ele vir aqui? E Davi tem medo. Morre de medo.
E chega até um ponto que talvez um pouco de falta de fé por parte dele, ele tem que se fingir de louco, deixando a baba escorrer pela barba, riscando pelas portas, né, humilhante, até que ele é expulso dali, ele consegue fugir. Mas a vida dele tinha parado. Fingindo, indo da alta corte, como um célebre soldado e capitão, para um homem sozinho, fingindo de louco, para tentar sobreviver. Grande plano de carreira. Isso que é plenitude. Será? Mas é nessa situação que Davi compõe um salmo muito precioso. Eu esperaria ver nesse momento, um dos salmos de Davi, um lamento, não é verdade? Ah, Senhor, lembra de mim, olha os teus servos, o que muitas vezes ele faz. Mas não é esse tipo de salmo que ele compõe aqui. É um salmo de gratidão, é um salmo de louvor, e ele mostra a alegria, a plenitude da vida com Deus. Como assim? Por quê? Quando tudo dá errado, quando os planos que parecia que Deus tinha para mim estão travados, parados, em pausa, estão voltando para trás inclusive, quando ele estava pior agora do que quando ele era um pastor de ovelhas. O que está acontecendo? Por que não dá certo, não vai para frente? Não era isso que eu estava pensando. Mas ainda há plenitude com Deus, porque Ele está procurando outra coisa, ou melhor, outro alguém. Vamos ler então esse texto e caminhar um pouquinho nesse salmo tão precioso. De novo, Salmo 34. Vou começar lendo, vamos ler todo ele, depois a gente volta e olha algumas partes juntos. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos seu nome. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para Ele e ficai radiantes, o vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, livrou de todas as suas aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem nele se refugia. Temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos têm necessidade e passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam o Senhor. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? Guarda tua língua do mal e teus lábios do engano. Afasta-te do mal e faze o bem. Busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal, para eliminar a memória deles da terra. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos.
e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Pai, mais uma vez nós clamamos ao Senhor, pedindo que diante da Tua palavra, o Senhor abre os nossos corações, nossas mentes, para ouvirmos com clareza, aplicarmos em nossas vidas, e que os nossos corações sejam transformados, conforme o Teu Santo Espírito aplica a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você olhe rapidamente, então, os primeiros 10 versículos aqui na sua Bíblia. Eu quero que você note o que ele descreve sobre aquele que busca o Senhor. Como que ele descreve as pessoas que estão perto de Deus? Olha o que ele diz, versículos 1 a 3, ele fala então do seu escape, do seu prazer, onde ele vai. Se nós fôssemos Davi nessa situação, saindo ali da corte, da cidade de Abimeleque, talvez a gente fale, olha, eu acho que eu preciso de um sabático, eu preciso de férias, eu preciso de descanso, eu vou para a praia, eu vou descansar, ok? Eu vou assistir Netflix por 24 horas agora, né? Mas Davi, né, o que ele faz? Onde ele se refugia? Onde ele encontra propósito? Onde ele encontra o verdadeiro sentido, a essência de sua vida para continuar? E não só isso, alegria e prazer e satisfação. Ele começa simplesmente em louvor, glorificando a Deus, engrandecendo a Deus. Por quê? Porque Deus era o Deus da sua salvação. Deus é o meu prazer, porque Ele é aquele que me socorreu no momento de angústia. Ele fala no versículo 4, eu busquei o Senhor, o motivo, e não só busquei o Senhor, Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. O que estava no meu coração, minha ansiedade, o que eu mais temia, eu corri para Deus. E Deus é a minha resposta. Aqui a gente já precisa parar e pensar um pouquinho. Todos nós lutamos com ansiedade, não é verdade? O que vai acontecer? Como que vai ser aquela conversa com aquela pessoa, com aquele patrão, ou com meu namorado, minha namorada, meus pais, meus irmãos, aquela conversa dura, o que a pessoa pensa de mim? Como que vai ser isso? Como que vai ser quando voltar, o resultado daquele exame? Qual vai ser o resultado daquela prova? O que vai ser a resposta, sim ou não? O que eu vou fazer? A ansiedade, os temores que tomam conta de nós. E o que Davi está falando aqui não é simplesmente, não, falei para Deus e Deus falou sim para tudo, então a resposta é sempre sim. Não, é só você olhar para 1º e 2º Samuel e você vai ver que não. Ele teve que fugir e ficar lá em uma situação terrível e depois morar numa caverna, né? Muito legal, mas ele sabe, não, Deus está no controle, e Deus me socorreu dos meus temores, Deus está comigo cumprindo as suas promessas, e eu posso confiar nele, e não há mais temor. E naquela situação Deus o tirou daquilo, de tudo que ele tanto temia. Ele busca, ele engrandece o Senhor o socorreu. Mas olha o versículo 5, qual o resultado para ele? Quem olha para Deus fica radiante, o vosso rosto jamais mostrará frustração. Eu confesso que, como eu disse, esses últimos dias tenho tido alguns momentos de frustração. Até domingo passado, era um daqueles fins de semana super corridos na igreja, né, de pregar, da escola dominical, da classe de novos membros, grupo de casais em casa, coisas assim. Mas na sexta-feira passada, tentando ensinar a minha filha que está aprendendo ginástica, que o papai sabe muito de ginástica, embora nunca fez ginástica na vida, uma barra que eu tinha montado cedeu, eu caí, e 3 a 5 horas da minha vida eu esqueci para sempre. Tive uma concussão, fiquei, graças a Deus não teve nada, mas
mas fiquei assim naquele rodízio mental de fazer perguntas repetidas vezes, durante 5 horas. Meus amigos todos falaram que foi comprovado na tomografia que não tinha nada na cabeça mesmo. Mas alguns dias de assim, muito estranho, confuso, e de repente tudo que tinha planejado para aquele fim de semana, oportunidades de ministério, coisas para fazer, coisas que eu queria, me achando aqui importante, que vai resolver, pregar, ensinar, tal, e Deus fala, senta aí um pouquinho, agora não, quietinho, encostado. Frustrante, a gente faz os planos, tem os projetos, eu gosto de pensar estrategicamente, e o que nós vamos fazer, e como vai ser. Deus, não, senta. Mas eu fico frustrado, eu percebo que eu estou frustrado quando eu estou olhando para mim. Não é verdade? Isso não é assim também? Eu fico frustrado porque o meu plano não deu certo. Eu fico frustrado porque o que eu quero não deu certo. Mas quando nós olhamos para Deus, qual que é o nosso rosto? Ele fica, pode dizer, radiante. Vosso rosto jamais mostrará frustração. Porque quando a gente olha para si, vê Deus assim, né? E agora? Deu errado? Não. Deus está no seu trono, com tudo em perfeito controle. Paz. E Deus está alegre com a sua própria perfeição, a dele. Ele não precisa de nós. Ele se alegra em trabalhar através de nós, em nos direcionar. Deus não está lá tentando na sala de controles no céu, tentando dar algum jeito, alguma coisa, porque Deus tudo explodiu na minha vida. Não. Ele tem tudo sob controle. Essa imagem de rosto radiante me lembra muito uma criança, talvez, sei lá, no seu aniversário, no Natal. Não é? Você já viu uma criancinha quando ganha aquele presente? Né? Eu lembro quando eu tinha, acho que 7, 8 anos talvez, nós estávamos, né, missionário tem que ficar, sei lá, de tempos em tempos voltar para os Estados Unidos, no nosso caso, os meus pais visitar várias igrejas, né, que sustentavam meus pais, e nós morávamos lá durante 1 ano. E eu lembro que naquele ano, a gente morando numa vila missionária, onde o aluguel era mais barato, e o meu sonho era para aquele Natal, ganhar um barco pirata de Lego. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá. Até guardei a foto. Tá? Era o meu... Alguém aqui gosta de Lego? Amém. Isso aí. Muito bom. Pior que eu ainda gosto de Lego, né? Eu monto Lego, meus filhos, eles já foram embora, eu estou lá montando até meia-noite, assim, né? Beleza, né? Eu nunca passou essa fase. Mas eu queria esse barco, mas eu sabia que meus pais não teriam condições de comprar. E lá, assim, a nossa tradição era abrir os presentes de Natal no dia 25 de manhã. A gente chegou lá, então, na hora de presentes, tinha alguns presentes ali, legais, mas não tinha nenhum desse tamanho, assim, a caixa. Eu já tinha visto, né? Eu sabia exatamente qual era o tamanho. Não tinha, mas tudo bem, eu sabia que ali provavelmente não ia ganhar mesmo. Meus pais já tinham falado, Davi, esse aí é caro, esse aí não vai dar. Eu já sabia, mas eu abri os presentes, legal, umas coisas já. Mas eu sabia que eu tinha uma tia que nós iríamos almoçar na casa dela depois, uma tia muito querida, que gostava muito dos seus sobrinhos, né, e que sempre, né, tinha aqueles presentes mais especiais. Então a gente foi para lá, bonitinho, chegamos lá, hora de presente, cada um abre o seu presente, legal, e aí veio, né, um presente no meu, mas não era desse tamanho, era desse tamanho. Eu falei, não sei, é que tem tamanhos diferentes de caixa, não sei problema, né? Aí a gente abriu o presente, legal, sorrindo, mas aquele sorriso começou a virar amarelo e desmanchar, porque quando abria, na verdade a caixa estava vazia. Eu acho que tinha uma coisa lá dentro, acho que era um canudo. Sabe esses, né que criança gosta, né, de colorido, né, tem um formato? Um canudo. Aí, assim, meus pais tinham educado a gente, né, né, vou falar obrigado, agradecer, um presente, né. Obrigado, gostei do canudo, né, vou tomar meu leite com muita alegria, né.
Aí todos os adultos estavam cutucando um ao outro assim, né? E ela falou, não, mas tem mais coisa, não tem mais alguma coisa na caixa? Não tem. Não, olha no caixa, tá bom. Olhei e tinha um pedaço de papel. Legal, né? E tinha uma frase lá. Olhe debaixo, alguma coisa do sofá de amor, alguma coisa assim, nem lembro o que é. Eu falei, não entendi nada, o que é isso? Né? Não, uma pista. Mas como assim uma pista? Não, o sofá, sei lá, love seat, que chamam, é um sofá de 2 lugares, né? Não sei nem qual o nome direito daquilo. Aí eu procurei sofá de 2 lugares. Obrigado. Vou anotar no meu vocabulário aqui. Em inglês chama, né, love seat, né? Enfim. Quando eu fui procurar, tirei debaixo do sofá essa caixa aqui, ó. Né? Eu tenho até hoje, acabei de montar com meu filho, de novo, né? Tá meio amarelado, mas né, tudo bem. Mas o olhar radiante de uma criança que ganha aquele presente. E o texto aqui está falando, quando é que nós temos esse olhar radiante? Não é quando eu olho para a minha circunstância. Não é quando eu olho para os meus planos e não estou entendendo nada e frustrado. Um rosto que não tem mais frustração, um olhar radiante, quando olho para quem? Para quem, queridos? Para Deus. O texto está dizendo, Davi está dizendo aqui, eu olho para Deus e o rosto fica radiante. Versículo 6, este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, livrou das aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Olha o versículo 8. Então provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. 1 Pedro 3, 2, repete essa ideia, 2 e 3, de que nós precisamos lembrar e provar. Nós olhamos para a nossa vida e nós vemos muitas coisas que a gente experimenta e diz que é bom. Eu tenho muitas coisas que eu gosto de fazer, que eu curto fazer, que eu gosto de assistir, né? Filme favorito, Senhor dos Anéis e outras coisas, livros que eu gosto de ler, sites, etc. Jogos, muitas pessoas com quem eu gosto de estar perto. É uma delícia. Eu provo e vejo que é bom, mas ele falou, não, você precisa provar e ver que Ele é bom, que Deus é bom, que é feliz, bem-aventurado, dá certo quem se esconde, quem se refugia nele. Muitas vezes a gente trata Deus de uma forma muito diferente. Nós estamos querendo provar e ver que é bom tantas outras coisas, experimentar tantas outras coisas. E é como beber água salgada, você fica com mais sede. Quando Davi está dizendo, não, provar e ver que o Senhor é bom, não é a imagem de uma criança, né? Meus exemplos são de criança porque eu sou pai de criança pequena, né? Imagina essa cena, né? Pode ser um dos meus filhos, não quer comer os legumes, já são 4 horas da tarde, e o prato do almoço ainda está na frente, gelado, né? O brócolis já virou borracha de novo, porque não quer. E o que a mamãe fala? Você tem que comer por quê? Faz bem. Muitas vezes a gente trata Deus assim. A palavra de Deus, tempo com os irmãos, a igreja, participar dos ministérios da igreja, o nosso tempo com Deus, ministério de Deus, a vida com Deus, não é algo que a gente olha para Deus e fica radiante. Eu falo por mim, muitas vezes eu fico radiante quando eu vejo outra coisa, né? Um carro novo, uma moto, não sei o que, né? Oh, que legal, né? Um computador, é isso que me deixa radiante. Mas olhar para Deus e ficar radiante, por que não? Porque eu não provei e vi que Ele é bom. Porque para mim, Deus faz bem, só. É tipo remédio. Eu sei que precisa, mas não tenho vontade de tomar. Eu sei que precisa ir para a igreja. Eu sei que eu preciso ler a Bíblia. Eu sei que isso é importante, tá bom, vai. E a gente vai enroscando, e mastigando, tá bom? Louvado seja Deus, aleluia.
E o salmista fala, vocês estão totalmente perdidos, não é isso. A gente faz isso como um departamento, como da nossa vida, como se fosse um usuário distinto, né? Que eu faço login na igreja. E o resto da minha vida, eu estou vivendo eu estou procurando outra coisa onde me refugiar. Eu vou me esconder, achar a solução para a minha vida, me satisfazer em outras coisas. Aí no fim de semana eu vou lá porque tem a parte, é bom ter fé, é bom ter Deus, é bom ter religião. Todo mundo diz que faz bem, né? Tem que ter uma vida completa e tem que ter a parte espiritual. Não! Deus é tudo. Então, entender a beleza, a bondade de Deus, não é se Ele é bom ou Ele faz bem. É as duas coisas. Ele é a essência para a nossa vida e é bom, é gostoso. Será que nós já provamos isso? Será que nós já entendemos e degustamos a bondade, o amor, a misericórdia, a graça de Deus por nós? Nós já vimos, experimentamos o que é chorar à noite, no nosso travesseiro, deitado, mas derramando o coração para Deus e perceber que Ele está nos ouvindo. E perceber que eu não sei o que vai acontecer. Davi não saiu lá dos filisteus e foi direto de volta lá para se tornar rei. Não, passou muito tempo no deserto ainda. Mas Deus estava com ele. Ele não estava patinando na vida. Deus estava trabalhando a sua vida. Bem-aventurados os que se escondem, se refugiam nele. Ele diz aí nos versículos 9 e 10 que até os leõezinhos podem passar por necessidades. O rei da floresta, aqueles que pegam a presa que quiserem, eles até podem passar necessidade, mas Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. O texto continua, versículos 11 a 14, mostrando então, diante desse desafio que nós temos, de provar e ver a bondade de Deus, investir tempo com Deus, conhecer a sua bondade, isso envolve também a necessidade do temor do Senhor. Vinde, filhos, versículo 11, escutai-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? Guarda a tua língua do mal e teus lábios do engano. Afasta-te do mal e faze o bem. Busca a paz e segue-a. O que ele está dizendo? Você não vai experimentar a bondade de Deus se você não o teme. Você não vai provar como o Senhor é bom se se a sua boca, se o seu paladar está contaminado com coisas ruins, palavras ruins, atitudes ruins, relacionamentos ruins. Se o que eu estou enchendo a minha vida é buscar satisfação e prazer em coisas que não Deus, eu não vou conseguir sentir o gosto da beleza, da perfeição, de como Deus é. Eu fiz, de novo, eu falei que aquela é a irmã caçula, Caçula serve para ser experimento para os irmãos e irmãs e todos que a gente montou, Meus outros irmãos também, eu sou mais velho, tive um grande privilégio. A gente montou uma casa na árvore uma vez e uma carretilha, assim, tirolesa, e a gente não sabia da velocidade, se estava bom ou não, na outra parte, Então vamos lá, Daniel, você primeiro. Está muito rápido. Bom, com aquilo uma vez eu fiz o seguinte, eu peguei um pêssego suculento, maravilhoso, no ponto, na época certa, experimentei, acho que era o pêssego mais doce que eu já comi na minha vida. Aí eu dei para ela experimentar também, ela amou, legal. Mas aí, passando assim o gosto, dei para ela um pouco de chocolate. Ela gosta de chocolate, comeu chocolate, jóia, e em seguida eu dei o pêssego para ela. Quase vomitou, coitada,
não era possível sentir o gosto do pêssego, né? Pêssego com chocolate, meio um negócio estranho, né? E, assim, não dava. Por quê? Porque o paladar estava já com o chocolate, alguma coisa que é gostoso, mas quando foi experimentar um fruto, uma fruta boa mesmo, saudável, doce demais, não conseguia sentir o gosto e quis cuspir para fora é pleonasmo, né? Mas beleza. Por quê? Porque não quer. É a mesma coisa aqui. Ele falou: olha, nós precisamos temer a Deus. Ou seja, eu entendo que todo o significado da minha vida está em Deus, em Cristo. Está nele, todo o propósito, tudo que eu procuro na vida, todo o sentido está lá, toda a plenitude está lá. E por isso eu temo a Ele, eu adoro a Ele. Porque se eu estou me refugiando, me escondendo em outras coisas, na opinião das pessoas, na minha conta bancária, no meu currículo, no status de namoro, status civil, né? Se isso, então, eu temo essas coisas, eu adoro essas coisas, eu idolatro estas coisas. E eu acabo contaminando e não conseguindo nem entender direito o que é esse lance de ver que Deus é bom, de provar que Deus é bom. Precisamos eliminar essas coisas da nossa vida. E os últimos versículos do texto dizem: os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal, para eliminar a memória deles da terra. Ele continua falando aqui e comparando que Deus sabe quem é quem. Falando como Deus age para os justos, Ele ouve, Ele está atento, Ele os livra. Olha o versículo 18, Ele está perto dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito arrependido, e embora tenha muitas aflições, versículo 19, Deus está ali presente para o livrar, no tempo dele, da forma dele. Mas o ímpio não tem essa vantagem. Ele passa pelos problemas, isso os mata, são condenados, mas nenhum dos que se refugiam em Deus serão condenados, porque Deus é bom, Deus faz o bem, Deus é o nosso resgatador, nosso salvador. O que é plenitude de vida? Plenitude, então, é entender, é buscar, saber buscar. Onde eu acho significado, onde eu acho descanso, onde eu acho satisfação. Talvez meu autor favorito é o C.S. Lewis, e ele descreveu muito como a nossa busca por prazer, a busca por significado, satisfação, é como uma criança, vou voltar aqui, que está brincando na lama, fazendo bolinhos de lama na calçada, na sarjeta em frente da sua casa. E ele está lá feliz, né, brincando, todo sujinho, tá, né, fazendo, isso aqui é bolo de chocolate, isso aqui também é de chocolate, isso aqui é feito de lama, mas parece chocolate, né, e assim vai. Aí chega seus pais e falam: olha, já acabaram as aulas, nós estamos no início de julho, vamos para a praia, vamos descer para o litoral. Só que essa criança nunca foi para a praia antes, e não sabe o que é areia, não sabe o que são as ondas, não sabe nada disso. E ela fala: mas eu estou brincando. Não, filha, vem, vamos entrar, nós vamos tomar um banho e já descer, que o papai tirou os dias de folga, nós vamos passar uns dias lá na praia. Né? Agora, claro, em julho vai estar meio frio, mas deixa quieto. E vamos lá, mas preciso. Você não quer ir para a praia, vai ser férias. Não, mas eu posso levar meus bolinhos no carro? Não, mas eu vou deixar eles para trás, eu quero fazer, posso ficar aqui? Por quê? Porque não faz ideia daquilo que está o aguardando, incrivelmente mais do que está fazendo agora. E ao brincar aqui na lama, não faz ideia do que o aguarda nessas férias na praia. O que os Salmos, o que a palavra de Deus, Antigo, Novo Testamento, o texto que nós lemos em Efésios 3, está nos mostrando a plenitude em Cristo,
é parar de ficar nas coisas 1,99 desse mundo. Certo? Porque a gente brinca com essas coisas 1,99, esses bolinhos de lama, e Deus está nos convidando para uma vida com Ele, de plenitude, de satisfação, não porque Ele nos dá coisas, ok? Né, o Salmo 37,4, vocês lembram desse versículo, né? Agrade do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quantas vezes já viu isso assim, né? Atrás de um caminhão, de carro, não sei o que lá, convite de casamento, sei lá, né? E todo mundo fala o seguinte: eu vou me agradar do Senhor, então faço o que Deus quer para Ele, e Ele então vai me dar o que eu quero, certo? Não é assim que a gente pensa? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então eu desejo um namorado, uma namorada. Eu desejo um carro novo. Então eu vou me agradar do Senhor, amém Senhor, levanta as mãos, louvar o Senhor, tal. Então, e aí? Né? Não é isso. Não é isso que aquele salmo está falando, nem esse salmo está falando. O que está falando é o seguinte: quando você busca Deus e se agrada de Deus, Ele satisfaz. Ele é suficiente. Se eu me agrado do Senhor, o que me agrada? O Senhor. E Ele satisfaz. Você não vai ficar com sede. Lembra que Jesus disse para a mulher samaritana em João 4? Você não vai ficar com sede mais. Você está pleno, cheio, porque você tem a Deus. O problema é que a gente coloca assim: agrado-me de... e preencha o espaço. E isso satisfará o desejo do meu coração. Agrado-me do meu trabalho. Eu quero subir na minha carreira. Eu vivo para isso. E tudo acontece para isso. Eu sou competitivo, piso nos outros. Trabalho horas e horas e horas, não tenho tempo para mais nada. Pastor, nem me adianta me convidar para aquele ministério. Eu não tenho tempo, eu preciso fazer isso. E vai, e não para. Porque eu me agrado do meu status como empregado, como é minha carreira, e isto satisfará o coração. Mas a verdade é que isso não vai satisfazer o teu coração. Você está bebendo água salgada, brincando na lama, 1,99. Não satisfaz. E aí quando Deus tira, você fica perdido, frustrado. Mas o que está acontecendo na minha vida? Deus está contra mim? Não. Às vezes só simplesmente tentando levantar o nosso queixo para olhar para Ele. Agrado-me de ter alguém especial, de casar um dia, e isso sim satisfará o desejo do meu coração. Se um dia eu conseguir casar, aí sim, a vida continua, aí está certo. É isso que eu quero. Senhor, traga a pessoa. Não vai satisfazer o teu coração. O casamento não satisfaz. Falei isso? Minha esposa está aqui ainda? Não, ufa. Não, casamento por casamento. O que eu coloco em cima do pedestal não satisfaz. Relacionamento sexual não satisfaz. Por quê? Porque são coisas criadas por Deus. O único que tem que estar ali é Deus. Mas o segredo é que uma vez que Deus está ali, que Ele satisfaz, todas as demais coisas boas também satisfazem. Pense sobre comida. A pessoa que é viciada em comer, a comida satisfaz para ela? Nunca. Não consegue parar. Para você se alimenta, satisfaz? Uma boa refeição? Na cantina depois, satisfaz? Satisfaz. Por quê? Porque não é tudo para você. É uma coisa boa que Deus deu, eu curto, né, me alimento, ótimo. Quando Deus está em primeiro lugar, as outras coisas se encaixam nos seus devidos lugares. Quando Deus está em primeiro lugar, eu estou buscando a Ele, provar e ver que Ele é bom, e me refugiando, escondendo nele quando parece que a vida está parada. Aí sim que as demais coisas, conforme Ele os traz, têm o seu lugar. Se eu vivo pelo namoro, pelo casamento, ela não vai satisfazer porque eu só vou tentar sugar da outra pessoa, demonstrar o meu status para as outras pessoas, que eu consegui alguém, eu não estou mais sozinho. Não, mas quando Deus me satisfaz,
Aí sim, um namoro faz sentido, porque aí eu estou vivendo não para mim, mas para outra pessoa, caminhando juntos, conhecendo a Deus, conhecendo o que Deus está fazendo, unindo nossos caminhos, nossas jornadas nessa terra, para glorificar mais a Ele, e aí sim, é gostoso demais, satisfaz. Por quê? Porque casamento é tudo? Não, mas porque Cristo satisfaz. O sexo dentro do casamento satisfaz porque não é tudo, justamente por não ser tudo. Mas quando Cristo é tudo, aquilo que Ele criou para a intimidade entre marido e mulher faz sentido e satisfaz. Mas quem troca é um esfomeado. Esse mundo que vive dizendo, como sempre coloca na revista Veja, sexo é vida, não curte. Porque não satisfaz. Porque não encontrou a Cristo. O meu desafio para você, especialmente se você está sentindo que você está patinando, especialmente se você é alguém que tem buscado, tem vivido em outras coisas, deixado um departamentozinho para Deus, não tem vivido a plenitude da vida em Cristo, justamente porque você está buscando, talvez preencha o espaço. Eu quero desafiar você com o versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. Bem-aventurado aquele que se refugia em Deus, mas para você se refugiar, primeiro você tem que saber sua necessidade. Você precisa saber que você está exposto, que você está perdido. E talvez se você não conhece a Cristo aqui e não reconheceu sua condição como pecador, alguém que está em rebeldia contra Deus, você precisa se arrepender do seu pecado. E colocar sua fé naquele que tomou todo o seu pecado sobre si, foi morto na cruz, ressuscitou para te dar uma vida eterna. Mas eu creio que a maioria aqui conhece a Cristo, é salvo pela graça de Deus, mas mesmo assim, a gente sabe, muitas vezes a gente está colocando outras coisas no pedestal. E muitas vezes a gente se sente frustrado, porque nós estamos olhando para nós. E tem momentos que é difícil mesmo, e a gente luta com nossos sentimentos, emoções, e olha e volta e fala, o que Deus está fazendo na minha vida? Eu não entendo, não faz sentido. Mas Ele diz, talvez eu não estou sentindo gosto de nada por Deus. Mas se eu tenho um coração quebrantado, reconhecendo a minha necessidade, o meu pecado ainda, diante de Deus, Ele gosta de estar pertinho. Mas por causa dos méritos de Jesus, que a gente vai descobrir no Novo Testamento, que Ele, pelo seu sangue que nos lavou, nos aproximou de Deus. Como eu disse, a minha irmã Keila tem passado por um semestre, um ano bem interessante. Mas uma das coisas que tem sido muito legal é ver como Deus está agindo. Aí de novo, eu pedi permissão dela para contar isso. Que ela está entendendo que nessa fase que ela está, solteira, não é uma fase de patinar, é uma fase de acelerar. Porque conforme Paulo diz em 1 Coríntios 7, é um momento único de você investir tudo que você tem para o reino, para o evangelho. De uma forma que um casado, embora muito boa vida de casado, mas você tem muitas preocupações, famílias. O meu ministério, eu preciso dosar as minhas viagens ministeriais. Por quê? Porque eu sou casado e pai. Isso não é ruim, não é um peso, é o meu chamado. Mas quem é solteiro não tem isso.
E talvez um dia Deus traga, mas enquanto eu sou solteiro, e também casado, claro, minha plenitude é Cristo, eu vivo para Ele, e agora sim eu posso acelerar de todas as minhas forças, todo o meu tempo, 24 horas, madrugada se for necessário, para falar de Cristo, para servir sacrificialmente. E o que nós temos desafiado e percebido, o que minha irmã está entendendo, é que esses momentos, embora o mundo olhe para ela, você está jogando sua vida fora pela sua sobrinha. Não. Quem está escrevendo a história dela é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dela. E ela então, entendendo o Evangelho, está dedicando a vida dela, assim, trancada talvez num quarto, muitas vezes. Mas Deus está no controle. E isso não é perdido no reino de Deus. É o Evangelho. É para o Evangelho. E Cristo, nosso Rei, está olhando tudo. Ele está no controle. Ele está escrevendo a sua história. Busque a plenitude nas coisas vazias desse mundo. Mas busque a Cristo. Quem se refugia nele não será frustrado. Não vai voltar de mãos vazias. Agora, mãos vazias, não entenda, não das coisas que eu quero. Não voltará de mãos vazias daquilo que de fato satisfaz, que é Cristo. Vamos orar. Eu quero que você, no seu tempo de oração mesmo, com Deus, simplesmente converse sobre o que nós estudamos. Você está olhando para você? Você está olhando para Cristo? Você tem provado e visto como o Senhor é bom. Não só que Ele faz bem, que é importante. Não, que Ele é bom. Você tem se refugiado nele. Está encontrando plenitude da vida em Cristo. Ou você está tentando controlar a sua própria. E talvez por isso a ansiedade, medo, frustração. Eu não posso falar para você qual o plano que Deus tem para o seu futuro. Isso é com Ele. Mas eu posso te desafiar a buscar a plenitude em Cristo. Eu quero te dar uma oportunidade, e fique bem à vontade. Talvez muitos aqui já tenham buscado a Deus dessa forma, e fantástico. Mas se talvez de uma forma bem específica na sua vida, você sente, não, eu estou meio fora dessa. Eu tenho vivido essas frustrações por causa da minha busca por outras coisas. E eu, embora já sou um filho de Deus, hoje à noite eu quero simplesmente ficar em pé e falar, irmãos, orem por mim. Eu quero te convidar a fazer isso agora. Não vou demorar muito. Se você gostaria de falar, olha, eu entendi, não tem sido minha realidade. Eu quero provar e ver que o Senhor é bom de uma forma especial. Por favor, se coloque em pé. Isso não é para todo mundo. Aqui, eu sei que muitos já têm buscado. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. E Pai, nós clamamos ao Senhor, porque nós precisamos que o Senhor nos ajude a abrir os nossos olhos. Porque a tentação na minha vida, em nossas vidas, Senhor, é tão grande de buscarmos satisfação em nossos planos, e ideias e sonhos. E Senhor, nós caímos frustrados, porque achamos que depende de nós. Nós buscamos satisfação em tantas outras coisas, que não em Ti.
e estamos apenas brincando na lama. Quando o Senhor nos convida para uma vida de plenitude que nós nem fazemos ideia. Pai, perdoa-nos. Age em nossas vidas, de cada um aqui, especialmente esses que se levantaram. Que eles possam experimentar como o Senhor é bom. Que eles tenham os rostos radiantes pelas bênçãos espirituais derramados em Cristo Jesus. E que isso possa ser visível a todos ao seu redor. E que todos nós possamos mostrar a um mundo elameado a alegria de Cristo, a plenitude de Cristo em nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.